eu acho que, sendo bem aqui direto no uso do clichê, os fins não justificam os meios. Então, nós atingimos um fim, em certos aspectos, positivo. O que nós tivemos que abrir mão para atingir esse fim, para mim, não vale a pena. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui hoje. Eu tenho a honra de apresentar para vocês, como especialista do tema da semana, que é o legado da Lava Jato, o advogado Augusto Arruda Botelho. Dr. Augusto, ele é advogado criminalista, fundador do IDDD e hoje comentarista político na CNN Brasil. Tudo bem, Dr. Augusto? Tudo e você? Tudo ótimo. A gente queria te agradecer aí em nome dos participantes, dos donos da verdade. Não conseguimos pensar em alguém mais legal do que você para falar sobre a Lava Jato. Eu já tive a experiência de trabalhar um pouquinho com você. E a gente queria que você respondesse algumas perguntas para a gente sobre o tema da semana. Claro, estou à disposição. Obrigado pelo convite. E no que eu puder ajudar e no que eu puder responder, estou à disposição. Muito obrigado, doutor. Então vamos às perguntas. A Operação Lava Jato teve cunho político? É fácil responder isso agora, parece aquela coisa de engenheiro de obra pronta, né? Que fica fazendo comentários quando o prédio já foi erguido torto. Hoje é evidente, mas extremamente claro, que parte da Operação Lava Jato, principalmente aquela que correu em Curitiba, teve sim um interesse, um viés e uma inclinação política, quando não partidária, né? Hoje isso está bastante claro. Ao longo dos anos e no início da operação, alguns indícios nos levavam a imaginar que sim, que haveria algum tipo de posicionamento, vezes ideológico, vezes também político-partidário, dentro de alguns aspectos da operação. Mas isso foi se acentuando não só com o tempo, conforme o tempo foi passando e novos acontecimentos acontecendo, como também após, aí sim eu acho que ficou mais do que evidente, ficou comprovado com a divulgação das conversas no episódio conhecido como Vaza Jato. Aí ficou bastante claro que havia sim, e continua havendo, muito provavelmente, um interesse político, partidário, ideológico dentro da operação. Eu comecei a atuar na Lava Jato quando a Lava Jato era um bebezinho. Desde as primeiras fases da operação, eu tinha clientes, tanto pessoas físicas quanto empresas que indiretamente eram investigadas. Então, eu consegui acompanhar ao longo desses anos, e realmente foram anos, que continuam até hoje, eu ainda atuo na defesa de algumas pessoas na Operação Lava Jato, mas hoje, voltando um pouco ao início da minha resposta, fica evidente que sim. E a gente pode aqui teorizar sobre vários aspectos dos porquês e mostrar objetivamente aonde isso ocorreu. Mas dá para a gente ser bem superficial, você não precisa ser um operador do direito, você não precisa ser sequer um advogado, basta você ser uma pessoa minimamente atenta para perceber que simplesmente o timing da divulgação de informações é uma forma de você endereçar a sua investigação para um caminho, seja ele A ou seja B. Então, a partir do momento que dentro de uma campanha eleitoral, trechos de delações premiadas são meticulosamente divulgados, quando não vazados, pela imprensa, você já começa a perceber que, olha, tem alguma coisa esquisita acontecendo aí. Quando a gente vai, depois de muito tempo, e descobre, por exemplo, uma conversa do juiz Sérgio Moro com o procurador da República, esse juiz sugerindo que os procuradores da República soltassem uma nota sobre um ato processual, especificamente o interrogatório do ex-presidente Lula, e ainda afirmando que a defesa já fez o seu showzinho, agora da acusação soltar algum tipo de manifestação, você vê que evidentemente há sim aí uma inclinação política para prejudicar A ou B e para proteger C ou D.
Então, minha resposta é sem sombra de dúvidas, até porque há provas, não há mais simplesmente indícios ou parcos elementos, ou a reflexão e conclusão de advogados ou de outras pessoas, jornalistas, ou outras pessoas que acompanharam desde seu nascedouro essa operação. Hoje nós temos provas de que ela teve sim e ainda tem um cunho político. Apenas um detalhe, eu observo isso ao longo desses anos muito mais acentuado em Curitiba do que na Lava Jato de outros estados, porque a gente pensa em Lava Jato, a gente só lembra do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e das outras pessoas. A Lava Jato não é só isso. A Lava Jato é a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato do Rio de Janeiro, a Lava Jato de Brasília e tantas outras. Eu percebo essa inclinação muito maior em Curitiba. Perfeito. E, doutor, muitas pessoas se questionam realmente se a Lava Jato teve a consequência que era projetada para ela, né? Se ela acabou com a corrupção, se ela diminuiu a corrupção. E, nesse sentido, você acha que quais foram as consequências, de fato, que a Lava Jato teve para o Brasil? Você tem algumas consequências positivas, seria hipócrita da minha parte e não verdadeiro em assumir um gigantesco esquema de corrupção que nosso país não conhecia até o aparecimento da Lava Jato. Essa importância a Lava Jato teve. A Lava Jato teve a importância de condenar pessoas que de fato tinham que ser condenadas. A Lava Jato teve a importância de recuperar milhões de um dinheiro fruto de crime, né? Então, este lado da Lava Jato, ninguém, nem o mais crítico a ela, pode fechar os olhos. A questão que se faz e o que se pergunta, a Lava Jato teria atingido tudo que atingiu sem atropelar a lei, direitos e garantias fundamentais? Muito provavelmente não. Então, é uma questão de colocar na balança. O que vale mais? Direitos e garantias fundamentais, que são garantias de todos nós, absolutamente todos nós, ou a flexibilização desses direitos em prol de um combate a este mal, que é um mal, evidentemente é um mal no nosso país, que é a corrupção. Já antecipando a minha análise, não. Rasgar a Constituição não vale a pena em nenhuma hipótese, porque a Lava Jato passa, os políticos passam, as empresas e pessoas condenadas passam e a Constituição fica, o direito está aí para ser resguardado, que as duras penas nós conseguimos, depois de tempos de regime de exceção, conseguir uma Constituição com as previsões e as garantias que nós temos. Essa está aí, vai continuar. Então, é essa que nós temos que defender. Então, a Lava Jato poderia ter chegado a algumas coisas que chegou simplesmente sem cometer todos os abusos e atropelos que cometeu. Eu acho que, sendo bem aqui direto no uso do clichê, os fins não justificam os meios. Então, nós atingimos um fim, em certos aspectos, positivo. O que nós tivemos que abrir mão para atingir esse fim, para mim, não vale a pena. E tem um outro aspecto que é pouco falado, extremamente importante, é que a forma de agir da Lava Jato, que poderia ter sido outra, inclusive nesse aspecto, fez com que pessoas perdessem emprego e várias empresas importantíssimas quebrassem. Empresas que poderiam ter desvios de governança, poderiam ter, por pessoas físicas ligadas a essa empresa, a prática de crimes, deveriam ter sido punidas e multadas, certamente deveriam, mas a forma como a Lava Jato fez, em muitos casos, inviabilizou a saúde financeira e a possibilidade das empresas sobreviverem. Várias delas quebraram. Não estou aqui fazendo um discurso panfletário ou hipotético, é só você pegar grandes construtoras e médias construtoras que quebraram em razão da forma, não vou falar quebraram por causa da Lava Jato, não estou colocando a culpa na Lava Jato, estou colocando a culpa na forma como muitas das coisas foram feitas na Lava Jato, que impossibilitaram dessas empresas, ainda assim, pagarem a conta com a justiça, seja através de multa, seja através de outro tipo de punição, seja através de condenação de seus diretores e seus executivos, poderiam pagar essa conta sem destruir as empresas. E o que a gente viu e vai continuar vendo, porque a Lava Jato não parou, é empresas simplesmente falindo em razão dessa abordagem equivocada. Perfeito.
Até me chamou um pouco a atenção no seu comentário, que a mídia muito glamorizou, né, nesse sentido, a operação e glamorizou vários, inclusive, abusos de autoridades que não ficaram explícitos no momento, e em prol de toda essa investigação. E eu queria saber, ainda nesse contexto das empresas que você mesmo falou que tiveram maior dificuldade, que a forma como lhe foi imposta, essas coisas acabaram inviabilizando a sua sustentação, qual que foi o papel da mídia nesse contexto todo? Se a mídia teve realmente, ela deu muita força para a Lava Jato, ou, enfim, qual que foi o papel dela nessa... O papel da mídia ainda existe, né? A mídia ainda é, em sua maioria, apoiadora da Lava Jato. A gente tem parcelas da grande mídia que ainda apoiam, mesmo diante dos inúmeros episódios de irregularidades que ao longo dos anos foram se materializando e se divulgando pela própria mídia. Eu acho que a gente passou por dois momentos. Nós tivemos um momento de quase unanimidade em relação à Lava Jato, unanimidade na mídia e unanimidade nos setores políticos por um momento, né? Nós tivemos a esquerda e a direita apoiando a Lava Jato, nós tivemos veículos de comunicação mais conservadores e mais progressistas também apoiando a Lava Jato. Ao longo dos anos, com as informações e com os fatos que foram sendo descortinados, parte deste apoio deixou de ser apoio, começou a ser simplesmente um não apoio, para de repente virar uma crítica velada, uma crítica explícita. A gente tem de todos os lados, mas o fato é que a gente continua hoje com uma parcela considerável da imprensa ainda apoiando a Operação Lava Jato. Parece que esquecendo todos os abusos que já foram demonstrados. Mas eu te respondo a pergunta usando um pouco uma palavra do próprio Sérgio Moro, quando escreveu, nem sei se foi ele que escreveu, hoje em dia eu duvido de tudo, uma análise sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, e que ele, se socorrendo das palavras do juiz responsável por essa operação na Itália, ele coloca especificamente o uso da imprensa como um dos mecanismos para o sucesso da Operação Mãos Limpas e certamente para o sucesso da Operação Lava Jato. Então, a Lava Jato não teria sido o que foi se não tivesse tido o apoio, muitas vezes cego, seletivo, de boa parte da imprensa. A imprensa que hoje faz um meia-culpa, ainda que tímido, teve seu papel fundamental na existência, na proliferação e no sentimento de conforto dos abusos que procuradores e o juiz Sérgio Moro praticaram ao longo desses últimos anos. Porque a partir do momento que você comete um abuso, você sabe que você atropela a lei, você sabe que você faz algo que não está de acordo com a nossa lei, que você recebe da sociedade e da imprensa o aplauso, isso, ao fim e ao cabo, é um incentivo para perpetuar na sua forma de agir. E isso aconteceu em várias... E, doutor, eu queria te fazer uma última pergunta, se você me permitir, que inclusive ficou Claro. uma dúvida minha aqui. Você acha que a Lava Jato, no seu contexto geral, claro, finda todas as críticas, ela é uma operação que deve servir de exemplo no que se diz ao combate à corrupção? Não, não deve. Não deve. Eu acho que nós poderíamos ter atingido um grau de sucesso semelhante, não ao sucesso que foi atingido pela Lava Jato, porque eu não chamaria isso de sucesso. O atropelo da lei nunca vai ser sucesso. Nós poderíamos ter atingido resultados semelhantes ao que a Lava Jato ilegalmente atingiu se tivéssemos respeitado a lei. Portanto, algumas coisas podem servir de exemplo. Eu poderia te dizer o seguinte, que a cooperação internacional, a investigação se usando métodos de inteligência, é um exemplo para toda e qualquer operação. Mas a gente vai ver, por exemplo, que a cooperação internacional e o uso da inteligência foi feito também de forma ilegal. Basta ver as conversas divulgadas pela Vaza Jato. Porque a corrupção, veja bem, você tem uma corrupção mundana, uma corrupção periférica, uma corrupção do homem médio, que é uma corrupção de fácil percepção e fácil punição. Mas você tem uma corrupção sofisticada, que era o caso da Operação Lava Jato, que ela envolve
a investigação e a atribuição de uma série de órgãos, não apenas a Polícia Federal, não apenas o Ministério Público Federal, mas você precisa da Receita Federal, você precisa do CAD, você precisa de organismos de inteligência, você precisa de checagem de informações variadas, financeiras, fiscais, enfim, é um trabalho de equipe. Então, este tipo de forma de investigar, que a Lava Jato, de certa forma, não só a Lava Jato, outras operações também fazem isso, mas a Lava Jato intensificou, é algo que, em operações policiais de grande complexidade, deve ser incentivado e deve ser exemplo, mas fazendo isso de acordo com a lei. Não dá para fazer isso. Um dos últimos episódios da Vaza Jato, chamo de episódio porque parece até uma série, né? Da Vaza Jato, mostra 2 procuradores conversando sobre o uso de uma cooperação internacional com os Estados Unidos, e um deles diz para um dos procuradores, não é uma questão de conveniência, é uma questão de legalidade, acho que foi essa palavra que ele usou, querendo dizer, olha, tudo bem que você quer fazer isso, tudo bem, ótimo, a sua estratégia é ótima, mas da forma como você está fazendo é ilegal, você não pode fazer. Então, basicamente isso, sabe-se o todo, sabe-se como fazer a receita macro, mas na hora de você depurar e a hora que você faça o ajuste fino disso, você comete uma ilegalidade ali que põe tudo a perder. Então, eu teria que pensar para você formas de agir da Lava Jato que devem ser repetidas em outras operações e no combate a crimes tão graves que a gente tem no Brasil, tão graves quanto corrupção. Perfeito. Doutor Augusto, eu queria te agradecer muito esse tempo aí que você tirou. Eu sei que sua agenda é totalmente corrida e lotada, mas, pô, ainda bem que a gente consegue trazer pessoas do seu know-how para que os jovens consigam debater no domingo, né? Porque vai ter um debate sobre esse tema no domingo entre os jovens. Domingo? Vocês vão me assistir no domingo? É isso? Não, Pô, então... Eles vão te assistir, olha... eles usam o que você falou para debater no domingo, entendeu? É pior ainda, então. É pior ainda. Pior ainda. Olha, vocês são guerreiros. Parabéns antecipadamente por disponibilizar o domingo para discutir um tema como esse. Você vê, mas o jogo, Fica o meu parabéns. Tem gostado, viu? O pessoal tem gostado dos temas polêmicos, aqui tem dado discussão partidária, o pessoal tá... Ótimo. Bom, então tá bom. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço. Outro meu. Tchau, tchau.